Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voo e Alto com Luciana. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre um fator muito importante na profissão do aeronauta, seja ele comissário de voo, seja ele piloto. Um fator em que as empresas evidenciam muito nas seleções e que é muito importante para essa profissão, que é o fator humano, a análise e tomada de decisão, como você trabalha com essas questões. E aí eu vou trazer a importância dos testes cognitivos nas seleções de comissários e nas seleções de piloto. Luciana, por que é tão importante as perguntas que sempre me fazem? Por que é tão importante? Por que todas as empresas pedem esses testes cognitivos? O que eles estão avaliando? É tão importante assim? O que isso pode me fazer reprovar e não entrar na empresa? Esse teste tem como eu me preparar para esse teste? Como que eu sei o nível que eu estou, se eu estou bem, se eu não estou? Como que é essa preparação dos testes cognitivos, essa preparação cognitiva que você faz? Essas e outras perguntas eu vou estar respondendo aqui durante esse vídeo para vocês. Fiquem aí que eu vou desmistificar todas essas questões de seleção, testes cognitivos, por que eles são importantes, qual a finalidade deles na seleção de comissários e pilotos. E para exemplificar, para ficar mais fácil de explicar a função desses testes cognitivos, eu vou trazer a história do Rio Hudson, que foi um pouso que o comandante Sully fez no Rio Hudson. Eu vou trazer um pouco desse filme para vocês. Para quem não assistiu, assistam. Para quem não é da aviação, para quem está querendo entrar, ou para quem já é da aviação, esse é um filme que relata muito o fator humano, que geralmente fica muito esquecido. Então eu vou trazer esse filme aí para exemplificar e para vocês entenderem um pouco sobre os processos cognitivos de uma tripulação, seja ela os tripulantes, os comissários, sejam eles os pilotos, tá? Então, o avião decola de LaGuardia, decola com 150 passageiros, 3 comissárias, um copiloto e o comandante. Esse avião decola, logo depois da decolagem, ele colide com pássaros vindo à sua frente. Nesta colisão, entram pássaros nas duas turbinas e aí eles têm falha de motores, tá? Eles têm falha dos 2 motores. E nisso, o avião começa a dar informação para esses pilotos. E eles começam a processar todas as informações que o avião está dando, eles começam a armazenar e pensar nas prováveis saídas que eles teriam para esta pane, ok? Enquanto isso, na cabine de passageiros, as comissárias já percebem ali, eles estavam próximas à decolagem, todo mundo sentado, então todo mundo percebe algo estranho, as comissárias percebem o barulho, percebem algo estranho, já imaginam o que poderia ser, elas levantam, pedem para os passageiros manterem-se sentados. Nessa hora elas acalmam os passageiros ali, mantendo a segurança do voo, mantendo todo mundo tranquilo para não gerar pânico. E aí, nisso que elas estão na cabine, olhando para os passageiros, pedindo para eles ficarem calmos, manterem os cintos, elas estão também visualizando a parte externa para ver o que está acontecendo, né? Consciência situacional, o que está acontecendo, porque elas ainda não tinham condições de conversar com a cabine, saber o que houve, mas elas tinham um visual ali durante a cabine. E o que elas perceberam? Que provavelmente a chefe de cabine chega e comunica com uma outra comissária dizendo que provavelmente foi uma colisão com pássaros, né? É aí que elas falam, o que será que vai acontecer? Então elas já, por uma preparação, elas já sabem que provavelmente decolaram do aeroporto, elas voltam numa emergência para o aeroporto de origem. Foi aí que uma delas fala, provavelmente nós retornaremos para LaGuardia, vamos aguardar a voz do comandante. Nisso elas sentam, ficam aguardando a voz do comandante e nesse meio tempo o comandante armazenando todas as informações, todas as possíveis caminhos que ele tinha ali, o que ele percebeu? Ele tinha que voltar para o aeroporto ou tinha um outro aeroporto, uma outra alternativa. Então ele tinha 2 aeroportos de alternativas, tá? Para pouso. E aí ele declara Mayday, 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 ele declara emergência para a torre de comando, é aí para a torre, e aí que a torre
para todo o espaço aéreo para essa aeronave pousar. E aí vem as cenas, né? Os comissários sentados, todos os passageiros sentados, e o comandante, de repente, ele percebe que ele não tem altitude suficiente para chegar até o aeroporto. E a alternativa dele qual foi? Pousar no rio. Era a única alternativa. Então ele preferiu pousar no rio, porque na cidade não tinha como. Então ele pousou no rio Hudson, tá? Na aproximação para pouso, ele pede para as comissárias e passageiros, atenção, passageiros e comissários, posição de impacto. As comissárias brevemente já repetem a fala do comandante para que os passageiros façam a posição de impacto, né? E nisso já vem o impacto com a água. Nisso as comissárias já percebem ali que foi o água, porque começa a entrar um pouquinho de água ali pelas portas da aeronave. Imediatamente esse comandante já faz o seu checklist ali de emergência, sai do cockpit, declara a emergência, evacuar a aeronave. Essas tripulantes, a tripulante que estava atrás, tinha uma comissária atrás, ela já vê a água submersa subindo ali, porque o avião ele ficou, a parte traseira, ela ficou um pouco afundada, então já entra a água, é quando ela pede aos passageiros que vão para a saída sob as asas. Então esses passageiros são direcionados para a janela sobre as asas, eles mesmos abrem as janelas sobre as asas. Olha o quanto é importante as informações das comissárias, né? Se vocês perceberem no filme, elas estão dando as instruções de emergência e poucos são os passageiros que realmente prestam atenção. Mas uma emergência, ela pode acontecer a qualquer momento. E esses passageiros que tiveram que abrir as saídas de emergência, porque nós tínhamos 2 comissárias na parte dianteira e uma comissária na parte traseira, e uma emergência que ela não foi preparada, né? Quando se é uma emergência preparada e se sabe que vai pousar na água, uma comissária vai para a saída sobre as asas, que às vezes está sem comissários ali por perto. Porém, como foi uma emergência não preparada, os passageiros que estavam sentados ali na janela de emergência que tiveram que abrir essas janelas, ok? Então aí eles fazem essa evacuação, a tripulação inteira, comandante ajudando, o comandante sai da cabine, ajuda todo mundo a sair da cabine, tanto para as asas quanto para os botes adicionais que estavam ali as portas dianteiras foram abertas com botes, então todos saem ali tanto pelo bote quanto pelas asas. As portas traseiras ficaram inacessíveis, ficaram fechadas para não entrar mais água e não prejudicar mais ainda essa evacuação dos passageiros. E aí vem o desenrolar do filme, que é muito interessante, né? O desenrolar do filme vem todo em cima dos parâmetros da aeronave. Como vocês sabem, nós temos a caixa preta que grava todos os parâmetros da aeronave, né? Razão de descida, razão de subida, velocidade, altitude que a aeronave estava, grava todos os parâmetros. Então, a investigação, depois que acontece um acidente, seja ele um acidente ou incidente, tendo vítima ou não, como esse não tinha vítima, mesmo assim, ele vai para uma investigação, tanto pelos órgãos competentes, quanto pela própria fábrica do avião, nesse caso era Airbus, tá? Então todos entram aí nesta investigação, os órgãos competentes, a empresa, o seguro, a empresa do avião, todos entram para saber o que realmente aconteceu, quais foram os fatores que contribuíram para isso, qual seria o caminho ideal para essa emergência, ok? Pois bem, o desenrolar dessa história é que em momento algum eles falam de fator humano. Em momento algum eles só falam que os engenheiros, e aí tem uma briga porque os engenheiros dizem que pelos parâmetros da aeronave, que os parâmetros que eles tinham da aeronave, eles pousariam seguro tanto num aeroporto quanto no outro, né? Porém, o comandante optou por pousar no Rio Hudson, dizendo que não tinha altitude suficiente para chegar até os 2 aeroportos que eles tinham. Então, o desenrolar da história é tudo em cima disso. E para explicar um pouquinho com vocês, eu vou ter que chegar aí no final do filme, tá? Para explicar a razão dos testes atencionais. O que acontece? Esse comandante, ele teve a emergência. Esse avião trouxe informações para ele, tanto informações visuais como informações visuais, fonoaudiológicas. Então, ele teve que pegar essas informações,
armazenar essas informações. Olha os nossos processos de memória que a gente faz os testes atencionais de atenção. Como que estava a atenção dele? Ele teve que codificar todas essas informações, armazenar, decodificar, ou seja, fazer uma compreensão de tudo, de todos os estímulos que o avião estava dando, de todas as informações que o avião estava dando para ele, analisar essas informações e tomar uma decisão. Aí eu te pergunto, quanto tempo você demora para resolver um problema? Para observar as informações do problema, para armazenar, para entender, para decodificar e para tomar uma decisão. Quanto tempo você demora? Eu vou te dar uma questão bem simples para você responder para mim. No avião tinham 4 romanos e um inglês. Qual era o nome da comissária? Judite, Maria, Ivone ou Luísa? Por gentileza, eu quero que você responda. No avião tinham 4 romanos e um inglês. Qual era o nome da comissária? Eu gostaria que vocês respondessem isso em menos de 35 segundos, que foi o que a aeronáutica, os órgãos competentes, deu 35 segundos para ele resolver o problema do avião. Ele, com todas aquelas informações, eles deram 35 segundos para ele resolver. Antes, eles não estavam dando este tempo para ele, tá? O que eles fizeram no filme? Tanto os engenheiros pegaram os parâmetros e falaram o quê? Olha, com os parâmetros que eu tenho do avião de altitude, aceleração, desaceleração, vocês tinham condições de pousar, ok? Fizeram uma simulação com pilotos e fizeram um pouso, ok? Só que eles descartaram o fator humano de decisão, de análise e tomada de decisão. O que é isso? Eu dei esse teste para vocês, não dei? Quanto tempo você demorou para responder? 10 segundos? 30 segundos? 40 segundos? 1 minuto? Imagina o seu avião caindo, descendo. E você tendo que resolver sob estresse, tá? Nós estamos falando aí do estresse. Sob estresse. Quanto tempo você demora para resolver essa equação? Eu coloquei essa charada no meu Instagram esses dias. Teve pessoas que não conseguiu resolver. Teve pessoas que resolveu. Eu não sei em quanto tempo. Mas isso é bom para a gente parar e pensar. Como estão os meus processos cognitivos? É aí que eu vou chegar com vocês. É aí que eu chego nos testes cognitivos que as empresas aplicam para comissários e para pilotos. Luciana, que bom, né? Por quê? Imagine-se que eu tivesse um piloto com uma tensão rebaixada. Ou seja, o processo cognitivo dele atencional é o quê? De manter o foco no que está acontecendo, de conseguir abstrair, de conseguir decodificar as informações, de conseguir armazenar essas informações. Vamos supor que essa atenção está rebaixada. Quanto tempo você acha que esse comandante levaria para tomar uma ação assertiva? Talvez ele demorasse mais tempo do que, de repente, o Sully. E aí, vidas estariam correndo perigo, certo? Vamos lá. Então, as empresas, tanto as empresas quanto o Hospital de Aeronáutica, eles fazem testes, eles aplicam testes cognitivos nos aeronautas para saber o quanto o coeficiente de inteligência, o quanto a sua atenção, o quanto os seus processos cognitivos possibilitam você ter uma análise e uma tomada de decisão mais precisa, mais eficaz, mais atenta, mais coerente e de uma melhor performance, tá? Então vamos lá, nós temos os testes atencionais. Vamos começar pelos testes atencionais, né? Que são 3 testes atencionais para que a gente consiga avaliar a sua atenção total. O que isso significa, Luciana? No vídeo anterior eu expliquei da secretária do lar. Não sei se vocês viram esse vídeo, procurem aí, tem um vídeo que eu conto a história da secretária do lar. Para sair
um pouco da aviação, vou levar vocês para casa, certo? Então vamos lá. Em casa, você tem uma secretária do lar, não tem? E aí você chega no meu consultório e fala assim, Luciana, eu vou precisar trocar a minha secretária do lar e eu gostaria que você fizesse uma avaliação dela. E eu pergunto, qual é o intuito da sua avaliação? Olha, ela tanto vai cuidar da minha casa, quanto cuidar do meu filho de 4 anos. Imagina, uma criança de 4 anos que se movimenta, toda hora tá fazendo alguma coisa, tem que estar bem de olho, mas eu quero também que ela cuide da casa, ou seja, ela vai ter 2 funções aí, né, para cuidar, tanto da minha casa quanto da minha criança. E eu queria saber quanto ela vai desempenhar essa função bem, ok? Eu tenho 3 candidatas, Luciana, eu tenho uma idosa de 60 anos, eu tenho uma menina de 30 anos e uma outra de 20 anos. Eu queria que você avaliasse as 3 para que eu decidisse qual delas eu contrataria para trabalhar no meu lar. Ok, vou aplicar primeiramente um teste atencional nessas 3 candidatas. Aí eu apliquei os testes atencionais e o que eu concluí? Eu concluí que a senhora de 60 anos, ela ficou muito abaixo da média. O que isso quer dizer, Luciana, que essa senhora que ficou muito abaixo da média? Quer dizer que, por exemplo, se ela estiver lavando louça e o filho estiver fazendo alguma coisa errada, com barulho, ela não vai conseguir focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Ela vai focar na louça e ainda assim ela vai quebrar algumas peças ali da sua louça, tá? Então, além de quebrar as peças da louça, ela não vai conseguir lavar a louça e prestar atenção no que seu filho tá fazendo. Pô, será que tem algum barulho estranho? Pô, tá muito quieto, será que ele tá fazendo? Ok? Essa é a senhora de 60 anos. A outra candidata de 30 anos, ela está na média. Ok? Ela está na média. O que isso significa, Luciana, está na média? Olha, significa que a atenção dela não é tão boa, mas também não está prejudicada. Ou seja, ela vai conseguir lavar a louça bem. Uma hora ou outra ela vai conseguir perceber, entre os 2 estímulos, entre lavar a louça e perceber o que seu filho está fazendo, uma hora ou outra ela vai conseguir perceber. Vai ter hora que ela não vai conseguir perceber. Ou ela lava a louça ou ela cuida do seu filho, uma coisa ou outra. Porque as 2 bem feitas ela não vai conseguir fazer também. Ah, Luciana, e a de 20 anos? Ah, a de 20 anos está acima da média da população. Tá, Luciana, o que isso significa? A de 20 anos está em 98%. O que isso significa? Significa que a atenção dela, todos os processos atencionais dela funcionam em uma alta performance. Luciana, o que é alta performance? Alta performance significa ela vai lavar a sua louça muito bem, ela não vai quebrar um copo, um prato e ainda assim ela vai conseguir prestar atenção no seu filho. Olha, tô ouvindo televisão, ele tá assistindo televisão. Opa, a televisão desligou, onde ele tá? Tá descendo a escada, peraí, deixa eu parar a louça e ir lá porque ele pode cair na escada. Entendeu? Só nos processos atencionais. Aí eu digo pra você tem um filho de 5 anos e você vai precisar deixar o seu filho com alguém. Qual das 3 candidatas você contrataria para ficar na sua casa? Eu só apliquei os testes atencionais nela. E aí está nas suas mãos decidir. Então, vamos levar isso pro avião? Vamos, Luciana, vamos levar isso pro avião. Uma comissária de bordo, Luciana. Ai, Luciana, por que a comissária de bordo precisa desses testes? Ora, como? Porque todo mundo precisa. Se todo mundo pudesse fazer isso, seria maravilhoso. Você não contrataria pessoas erradas nas funções erradas, certo? Uma comissária, Luciana, lembra do Sully? Posição de impacto, posição de impacto, posição de impacto. Quanto tempo demorou para essa comissária entender que ela estava numa emergência? Quanto tempo ela demorou para perceber o que estava acontecendo? Pensa, as comissárias foram muito ágeis, né? Logo que elas ouviram o barulho, elas já se levantaram para fazer, lembra que elas foram andando o corredor para visualizar o que estava acontecendo e ao mesmo tempo acalmar os passageiros para que eles não entrassem em pânico, porque se passageiros entram em pânico, se um entra em pânico, é o suficiente para todo o avião virar uma bagunça. Então, o que elas fizeram dos 2 momentos? Observar o que estava acontecendo, porque houve um barulho estranho, certo? E acalmar os passageiros, ou seja, a atenção delas estava
em alta ali. E se alguma pessoa desatenta? Talvez ela, na hora da decolagem, ela não tivesse nem percebendo o que está acontecendo. Ela estava lá na mãe, né? Ah, minha mãe, será que minha mãe vai fazer isso? Vai fazer? O que eu vou fazer no Natal? Ah, mas o que eu vou fazer? Essa pessoa não está no mundo dela. Olha a atenção dela, como que está. De repente a atenção dela é tão prejudicada que ela não vai ouvir o barulho externo com os pássaros colidindo com o avião. E de repente vai achar, ah, será que foi algum passageiro que caiu? Será que foi alguma coisa que caiu na cozinha do avião? Percebem como é importante os testes atencionais? Copiloto, comandante, copiloto, se a sua atenção estiver prejudicada, meu amor, são vidas. São vidas que você está levando nesse avião, no caso, eram 150, mais os 3 comissários, mais os 2 pilotos. Então, como é tão importante esses testes, tá? Vamos falar dos testes de raciocínio lógico. Luciana, para que tem teste de raciocínio lógico? Aquele cubos que você me dá e eu tenho que mexer ele, chegar numa resposta. Meu Deus, Luciana, esse teste, como que eu faço esse teste? Que você me dá opções, é um monte de cor, e qual que encaixa, qual que não encaixa, eu não consigo fazer isso. Pois bem, sabe o que esse teste está me mostrando? Qual é a sua capacidade de analisar os fatos e resolver o problema. Em quanto tempo, lembra do teste que eu te dei? Do nome da comissária? Quanto tempo você consegue prestar atenção no que eu estou falando? Armazenar essas informações, analisar e tomar uma ação em cima dela. Quanto tempo você demora para fazer isso? É o tempo que o seu avião tem para pousar, é o tempo que você tem para tomar uma decisão se você vai continuar decolando ou se você arremete. É um tempo que você tem para tomar uma ação, comandante. É um tempo que você tem, comissária, para saber se você vai evacuar a aeronave ou não, se o seu comandante está em condições ou não de evacuar uma aeronave. Então, isso é importantíssimo para a segurança de voo. Por exemplo, no filme, o Sully demorou desde a colisão com os pássaros até o pouso 208 segundos, tá? Para armazenar as informações, para decodificar essas informações e para tomar uma ação, ok? Existem pessoas que, se ela tiver uma atenção rebaixada, se ela tiver o raciocínio lógico dela prejudicado, também rebaixado, essa pessoa, ela pode demorar de, por exemplo, 208 segundos, ela pode demorar o dobro ou o triplo. Então, o que seria isso numa emergência? Numa emergência, nós temos que ser muito rápidos. Quem já está na aviação ou quem vai entrar, lembre-se sempre disso. Só que não é só ter uma ação rápida, mas é ter uma ação rápida, coerente e efetiva para aquela sua ação. Então, os testes de raciocínio lógico, é isso que eu estou verificando. Qual é a sua capacidade cognitiva para resolver problemas e em quanto tempo você faz isso, tá? Os testes, geralmente, às vezes, eles são várias questões, não são? Algumas mais complexas, outras mais fáceis, e a gente vai intercalando. Por que, Luciana, que você vai intercalando? Poxa, eu fiz uma tão difícil, agora essa é tão fácil. Às vezes, a gente usa processos cognitivos muito complicados para resolver um problema tão simples. Isso não acontece no dia a dia? Às vezes que a pessoa fala assim para mim, nossa, eu tava com um problemaço, isso. A pessoa tá pensando em tanta coisa, sendo que ela poderia resolver de uma forma tão simples, tá? Então, como você reúne todos os aspectos cognitivos e resolve os seus problemas? É isso que eu estou avaliando nos testes cognitivos, sejam eles atencionais, sejam testes de raciocínio lógico, sejam testes de funções executivas, que são as funções que nós usamos para quê? Para abstrair as informações, para entender as informações, para organizar essas informações, para colocar ela em prática, para resolver os problemas de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, esses testes, eles são imprescindíveis na função de comissária de bordo e na função de piloto de avião. No filme do Sully,
que chega à conclusão, né? No final, ele que dá um insight. O insight é o fator decisivo, é uma luz que chega para ele de que eles não estavam avaliando o fator humano. Por quê? Porque os engenheiros pegaram todos os parâmetros do avião, colocaram lá no simulador. Os pilotos que foram fazer a simulação, eles já sabiam o problema, eles já sabiam como resolver, ok? Se eu te der um problema que você já teve, que você já sabe como resolver, você concorda que você vai resolver muito mais fácil? Legal? Aí você passa por uma emergência do qual você nunca tinha passado antes, uma emergência totalmente fora dos padrões, dos quais você nunca havia treinado, né? Um pouso num rio? Não. Ninguém nunca treinou isso. E de repente esse comandante se vê nessa situação onde a única alternativa dele é um rio para pousar. E aí eles colocam no simulador e eles veem que eles conseguem, ok? Mas aí o que esse comandante fala no final? E o fator humano? Vocês não consideraram o fator humano O fator humano que ele diz é de análise e tomada de decisão, que foi tudo que eu expliquei sobre os processos cognitivos. Lembra? Como a informação chega para nós, como que eu vou analisar, como que eu vou armazenar, como que eu vou decodificar, dar um significado para ele e raciocínio lógico, como eu vou resolver esse problema. Isso demanda um tempo e eles não consideraram isso na investigação. E aí que ele pergunta, né? Vocês consideraram o fator humano? Aí todo mundo fica assim. E aí, em seguida, ele faz uma pergunta. Quantas vezes vocês praticaram essa simulação para obter sucesso? E aí eles respondem que eles praticaram essa ação com todos esses parâmetros no simulador 17 vezes. E aí ele mata a charada. Gente, ele não tinha essa emergência. É fácil, né? Eles treinaram 17 vezes, por isso que eles conseguiram pousar. Detalhe, no simulador eles colocaram, porque a perícia inicial, os parâmetros estavam dizendo que um motor ainda estava funcionando. E ele declara que os dois motores não estavam funcionando. E eles fazem a simulação como se esse motor estivesse funcionando. Detalhe, eles conseguiram tirar esses motores, né, do rio e constataram que realmente os dois motores estavam com falha e os dois motores não estavam funcionando, mas os parâmetros do avião estavam dizendo que um deles estava funcionando, que não era verdade. E eles não acreditaram no humano, que era o comandante, que estava dizendo que os dois motores não estavam funcionando, por isso que ele não tinha altitude suficiente para chegar com segurança nesse aeroporto, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês com essa experiência é que os testes atencionais, eles são, sim, imprescindíveis, isso não há dúvidas, tá? Eles são imprescindíveis para a função de comissária e para a função de piloto de avião. Então, o que eu quero trazer para vocês com toda essa explicação é uma conscientização do quanto isso é importante e não só para essa função, como eu dei o exemplo da secretária do lar, isso é importante para todas as funções. Se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer uma avaliação cognitiva, de ver qual que é a sua capacidade e trabalhar para melhorar essa performance, nós seríamos pessoas muito melhores em relação ao fator humano, tá? Em relação a resolver problemas, em relação aos processos cognitivos. Então, o que eu trago para vocês aqui? As empresas aéreas hoje, todas elas fazem esses testes, né, para você entrar na empresa. E aí, o que eu trago para vocês de bom? Cara, isso você pode treinar. O seu cérebro, ele é igual ao seu músculo.
Quanto mais você treina, melhor ele fica, melhora a sua performance cognitiva. Então vamos lá, gente. Primeiro vocês têm que fazer o quê? Que é o trabalho que eu faço com comissários e com pilotos. Eu preparo eles para entrar nas empresas aéreas. Luciana, como assim você prepara a cognição, a atenção? Sim! Primeiro nós fazemos o quê? Uma avaliação neuropsicológica. Primeiro eu vou avaliar como que está a sua atenção, como está o seu raciocínio lógico, como que estão os seus processos cognitivos. Feita a avaliação, eu vou verificar com você como você está, em que nível que você está, o que você precisa melhorar. Nós temos outros candidatos, como estão os outros candidatos? Será que você não quer estar em alta performance para que você possa fazer uma seleção muito mais tranquilo, muito mais consciente da sua capacidade, até porque você não sabe com quem você está concorrendo, os outros candidatos, será que eles estão melhores ou não do que eu? Não é melhor você olhar para você e você procurar ajuda nesse sentido, ajuda no sentido de melhorar a sua capacidade cognitiva. Isso tem como? Sim, tem como. Nós fazemos isso não só com aeronautas, mas como eu particularmente trabalho com altos executivos, trabalho com pilotos e com comissários, fazendo isso, preparando eles em alta performance cognitiva para entrar nas empresas aéreas, para ir bem nos testes cognitivos. Essa preparação nada mais é do que avaliar como você está e naqueles processos em que você necessita de uma melhora cognitiva, eu vou dar exercícios para que você possa melhorar essas performances cognitivas e ser bem sucedido nos testes. Então, 2021 tá aí, gente. As empresas aéreas, eu acredito muito, já estão contratando, né? Eu já estou preparando alguns profissionais que já estão em treinamento. Graças a Deus, já estão em treinamento na nova empresa do Brasil aí. 2021, as pessoas vão querer viajar. Lembra que eu falei no vídeo anterior, as pessoas vão querer viajar. Eu acho que esse vai mudar muito o mercado que nós tínhamos muito para as pessoas do executivo, agora vem as pessoas do turismo, porque essas pessoas, a gente passou aí um ano de pandemia, todo mundo em casa, né, com a família, essas pessoas estão precisando respirar, estão precisando sair de casa. Eu sei que a gente teve aí no mercado uma mudança muito grande de homework, todo mundo trabalhando muito em casa, isso veio para ficar, isso vai ficar, né? E quanto mais isso fica, eu acho que mais o turismo aumenta, porque, gente, ninguém aguenta ficar em casa. Quer dizer, você fica em casa, aí você trabalha em casa, que horas você sai? Horas para viajar, para passear. Então eu acho que o turismo vai aumentar muito nesse sentido. E o que isso significa para nós? Mais tripulantes disponíveis no mercado, a gente vai contratar, as empresas vão contratar. Já tem uma estimativa aí de 2021, as empresas que passaram por esses processos, que demitiram alguns funcionários para reduzir o quadro funcionário, já tem uma estimativa de para o próximo ano ter seleção. Então o que eu digo? Preparem-se. Aproveite o momento que vocês estão em casa para se preparar comportamentalmente, que eu faço essa preparação também de comportamento, de entrevista e essa preparação cognitiva, o quanto é importante para vocês, tá? Não adianta você ir lindo, maravilhoso, falar bem, se comunicar bem, ter uma personalidade que vá de encontro com a vaga, né, de comissário de voo ou de piloto e você não ir bem nos testes. Os testes são fundamentais para que você tenha sucesso na carreira, e não só na carreira, como em vários aspectos da sua vida. Então eu espero você na próxima live falando sobre isso. Vamos ter aí em breve vamos ter uma live para vocês tirarem as suas dúvidas em relação a isso. Então, Feliz Natal para vocês, um bom 2021 para nós, com muito sucesso, com muitas preparações. Então, deixem suas dúvidas aí, perguntem, eu vou tirando, na medida do possível, eu vou tirando as dúvidas que vocês tenham, que de repente eu não trouxe aqui para vocês. Pode colocar, pode escrever as suas dúvidas, o que vocês querem saber sobre o processo seletivo, sobre os testes cognitivos que talvez eu não tenha evidenciado. Se ficou alguma dúvida,
nessa explicação que eu trouxe para vocês dos testes. Façam perguntas que aí na próxima live, ou eu tiro na próxima live, ou eu escrevo para vocês aqui, ok? Voando Alto com Luciana, eu tô aqui para ajudá-los a entrar nesse mercado, para ajudá-los a ser comissários de voo, para ajudá-los a serem piloto em uma performance grande, em grande estilo, tá? Um beijo!